oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, eu gravei essa aula e eu perdi a aula, tô gravando de novo, vocês acreditam? Ai, mas faz parte, né, dessa vida de educação remota, né? Gente, vamos começar aqui sobre a nossa revisão da segunda área de Geografia. Eu preparei dois materiais para vocês. Essa aula aqui, que fala sobre a economia do continente americano e focando os blocos econômicos do NAFTA e do Mercosul. E um outro slide em seguida que nós vamos trabalhar sobre agricultura, indústria e população no continente americano. Tanto a América anglo-saxônica quanto a América Latina. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Pessoal, vamos falar aqui primeiro do NAFTA, tá bom? O NAFTA é um bloco econômico que funciona sobre a modalidade de livre comércio e sobre a modalidade de união aduaneira. Os países que constituem esse bloco aí são os Estados Unidos, Canadá e o México. Logicamente, o México é um país em desenvolvimento, né, com menor potencial econômico desses três países. E isso gera algum problema? Logicamente que isso gera um problema e nós vamos ver qual é esse problema. Antes da gente focar, né, nos impactos aí desse bloco para cada economia desses países, vamos entender ali qual que é as vantagens, como que funciona, na verdade, né, um bloco de zona de livre comércio, né? Todo bloco de zona de livre comércio, gente, o próprio nome já diz, né? O objetivo é o quê? Tornar livre a circulação de mercadorias, buscando reduzir ou eliminar tarifas alfandegárias. Mas o que é isso, professora? Tarifa alfandegária. Então vamos lá, vamos lembrar. Toda vez que um produto ou uma mercadoria ela chega em um país, não sendo de sua origem, né, ela vem lá dos Estados Unidos e vem para o Brasil. Quando ela atravessa a fronteira aqui para o Brasil, pessoal, existe uma taxa sobre essa mercadoria, um imposto, né, que acaba tornando mais caro essa mercadoria. E quando você faz parte de um bloco econômico, as mercadorias elas podem circular livremente entre os países que participam desse bloco, né? Porque não tem tarifas alfandegárias. E isso, gente, qual que é a vantagem? Fortalece o comércio entre esses países. Então, por exemplo, o NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá. As mercadorias ali, elas vão circular muito livremente entre esses três países. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele pode importar calçados do México sem tarifas. Vale muito mais a pena comprar calçados do México, que não tem tarifas, do que comprar, por exemplo, do Brasil, que não está no bloco e que, portanto, vai ter tarifas. Então, gente, o bloco de livre comércio fortalece a economia entre esses países que participam, tá bom? Qual que é o problema? A vantagem é essa, não tem tarifas. Mas e a desvantagem, professora? Qual que é? Gera dependência, pessoal. Então, por exemplo, o NAFTA, os Estados Unidos têm um potencial econômico muito maior do que os outros, não é? Então, os Estados Unidos ali vai vender muito mais mercadorias, né, para o México, Canadá, do que, por exemplo, o México vai vender para os Estados Unidos. Apesar do que o México, 80% de tudo que o México produz, gente, vai para os Estados Unidos, né? Então, gera o quê? Uma dependência. Por que o México só exporta para os Estados Unidos? 80%. Por quê? Porque não tem tarifas, né? É mais vantajoso vender para os Estados Unidos do que vender para o Brasil, por exemplo, porque não tem tarifa. E a desvantagem disso é que gera essa dependência econômica aí, né? Então, se os Estados Unidos, por exemplo, entrar em crise econômica, como nós sempre vemos aí na televisão, nas redes sociais, volta e meia os Estados Unidos está ali envolvido numa guerra no Oriente Médio, ou ele está com uma crise econômica muito forte, isso impacta diretamente os países ali que comercializam, que são dependentes do comércio com ele. Tranquilo? Agora, a união aduaneira, então, o NAFTA, ele funciona tanto na modalidade de livre comércio como na modalidade união aduaneira. Como que funciona a união aduaneira, pessoal? A união aduaneira é a adoção da TEC, Tarifa Externa Comum, né? Qual que é a vantagem disso, professor? A vantagem, pessoal, é que reduz a concorrência entre eles. Então, por exemplo, se a França quer comprar calçados,
tanto faz comprar do México, do Canadá ou dos Estados Unidos, porque a tarifa externa é comum, né? Então, a França vai importar calçados, tanto faz do México, porque a tarifa é a mesma, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, é a mesma. Qual que é a vantagem disso? Não tem concorrência, né, entre eles. Tranquilo, pessoal? Então, o NAFTA aqui, ó, ele funciona sobre essas duas modalidades. Olha lá, o PIB dos Estados Unidos é muito maior do que o do México e do Canadá. Isso gera uma dependência econômica, né? Principalmente aqui, ó, do México e do Canadá, né? Os objetivos do NAFTA: permitir garantir ali aos países que participam uma situação de livre comércio, derrubando as barreiras alfandegárias, né? Reduzindo os custos comerciais entre os países que participam, aumentar as exportações entre eles e também aumentar as oportunidades de investimentos. Isso é uma questão interessante, porque não é somente a mercadoria que circula livremente, capitais também. Então, se uma indústria, quando a gente fala de capitais, nós estamos falando, gente, de por exemplo, de uma indústria. Uma indústria ela pode sair dos Estados Unidos e pode se deslocar para o México sem burocracia, porque ele faz parte do bloco, né? Então, isso é facilitado. É muito mais fácil uma indústria sair dos Estados Unidos e para o México do que sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, porque o México faz parte do bloco do NAFTA. Então, essas burocracias, elas são reduzidas. Então, a circulação ali de investimentos também fica facilitado, tá bom? E isso vai acontecer muito, né? Quando a gente fala, por exemplo, das maquiladoras, a gente estudou isso. Maquiladoras são montadoras, são plantas de indústrias que só montam o produto, né? E tem milhares de maquiladoras lá nos Estados, na fronteira do México, né, com o Canadá. E por que os Estados Unidos colocou suas indústrias lá do lado de lá da fronteira do México? Porque lá os fatores produtivos são mais interessantes, mão de obra mais barata, energia, impostos, etc. Gente, o NAFTA foi bom para o Canadá? Sim, foi bom porque as tarifas são reduzidas, né? Só que também gera uma dependência, tá? O Canadá, ele possui um grau de desenvolvimento elevado, né? Qualidade de vida, economia muito bem desenvolvida, mas a economia do Canadá é muito atrelada dos Estados Unidos, uma forte dependência econômica. E o NAFTA para os Estados Unidos, como que é? Gente, o NAFTA para os Estados Unidos gerou um certo receio a princípio, lá na população, porque havia ali um medo, né, das indústrias saírem do território americano e se deslocassem para o México, por exemplo, gerando desemprego nos Estados Unidos. Esse era o grande receio, tá? E, de fato, isso aconteceu. Tanto que o Donald Trump hoje, qual que é a maior luta dele? É gerar emprego nos Estados Unidos. Por quê? Porque suas indústrias não estão no território americano, elas estão na Ásia, elas estão no México. Então, isso gera desemprego dentro dos Estados Unidos. E para o México, gente? Para o México gerou-se ali, a princípio, um receio de uma dependência econômica, que de fato efetivou-se, né? 80% de tudo que o México produz vai para os Estados Unidos. E essas empresas que saem dos Estados Unidos e vão lá para o México, olha lá o mapa, né? Cada bolinha dessa ali, a menorzinha, são 1.000 maquiladoras. Então, existem milhares de maquiladores ali da fronteira com o México e explorando ali mão de obra barata. E o que é uma maquiladora? São indústrias, como eu falei anteriormente, são indústrias que apenas montam. Todas as partes do produto vêm de outras áreas do mundo. E vão para onde? Vão para o México, ali na fronteira, porque a mão de obra é mais barata. E por quê, gente? Logicamente, a mão de obra lá no Vietnã é mais barato do que no México. Mas por que muitas indústrias vão para o México e não lá para a Ásia? Por causa da proximidade geográfica com o mercado consumidor americano, né? Em 24 horas, tudo que é produzido ali na fronteira vai diretamente para o mercado consumidor ali dos Estados Unidos. É mais rápido, né? Vamos falar agora sobre o Mercosul. Mercosul é a mesma coisa, tá, gente? Funciona sobre a modalidade de zona de livre comércio e sobre a modalidade de união aduaneira. Lembrando que a união aduaneira é a tarifa externa comum, né?
Uma pergunta aqui para vocês. Qual a principal dificuldade do bloco de livre comércio e união aduaneira? Quais são uma das dificuldades? Nós falamos uma, que é a forte dependência econômica entre os países membros, porque isso, na eventualidade de uma crise econômica em um desses países, afeta os demais. Mas, além disso, pessoal, existe uma outra desvantagem, que é um país que faz parte de um bloco de zona de livre comércio e união aduaneira, ele não pode comercializar isoladamente, né? Então, por exemplo, aqui, o Mercosul, quais são os países? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, não é isso? Então, o Brasil, ele não pode comercializar sozinho fora do bloco, né? Então, se o Brasil quiser comprar, sei lá, industrializados da China, isoladamente, não pode. O Brasil, ele deve fazer a importação dentro do bloco do Mercosul, seguindo ali as normas, as regras de comercialização do bloco do Mercosul. Ele não pode criar suas próprias regras de comércio internacional. Tranquilo, pessoal? Isso tanto o Mercosul quanto o NAFTA, tá bom? Tem essa dificuldade. Na verdade, todo bloco econômico tem essa dificuldade. Oh, meu Deus do céu. Continua. Saiu a aula aqui. Então, beleza. Já vimos isso daqui. O Mercosul, Sociedade e Economia, né? Apesar do Brasil ser o país ali de maior potencial econômico dentro do bloco do Mercosul, ele não se destaca nos aspectos sociais. Em termos sociais, a Argentina e o Uruguai são os países com melhores indicadores. Já econômicos, o Brasil e a Argentina. Mesmo assim, o Brasil tem um potencial econômico muito maior do que a Argentina. Olha lá no gráfico, né? O Brasil impera nesse gráfico. Ele tem a maior economia do bloco. E, logicamente, tem muitas indústrias dentro ali dos países que constituem o Mercosul, indústrias brasileiras. Tem muita indústria na Argentina, no Paraguai. Por quê? Mão de obra mais barata, os fatores produtivos são mais interessantes. Para finalizar aqui, o bloco Mercosul é um grande bloco, sim, tá, gente? É um dos blocos que se destaca no comércio mundial, porque 76% de toda a economia produzida aqui na América do Sul vem do Mercosul. Né? Então, somente 4 países constituem 76% do PIB da América do Sul, né? Se destacando ali o Brasil como um país ali de maior potencial. Tranquilo, pessoal? Qual que é a principal? Não está aqui nesse slide, mas qual que é a pauta econômica aqui no Mercosul? Agrícolas e minerais. Tranquilo? Então, vamos para o outro slide. Daqui a pouco a gente fala mais. Beijo.